Olá, aqui é Rivaldo Bueno e o tema, como sempre, é ortodontia. E hoje vamos falar a respeito de SmileArch. Estou aqui com o Dr. Carlos Alberto Redondo, que vai falar a respeito do assunto. Olá, doutor. Tudo bem, Rivaldo? Tudo bem. Rivaldo, eu diria que esse tema de hoje, o SmileArch, é o que a gente poderia chamar de estado da arte da finalização ortodôntica. O que é o SmileArch? Na verdade, nós ortodontistas, na nossa maioria, finalizávamos nossos tratamentos ortodônticos com o sorriso do paciente de uma forma retilínea, que não era compatível com a curvatura do lábio inferior do paciente, que é uma premissa estética. Sorrisos devem acompanhar a curvatura do lábio inferior. Sempre foi assim na estética. Infelizmente, nós fazíamos e fazemos ainda hoje de uma forma equivocada. E a ortodontia não acompanhava isso, né? Exatamente. Tentava fazer aquela colagem meio pianinho, como nós dizíamos, Exatamente. Quando o nosso paciente de ortodontia fazia a correção estética no final, os profissionais da estética, sabiamente, faziam a correção desse sorriso, deixando ele de uma forma arredondada, acompanhando a curvatura do lábio inferior do paciente. O que nós temos feito hoje nos cursos, nos nossos consultórios, é realmente já fazer uma colagem individualizada para o paciente, de uma forma que ao final do tratamento ortodôntico já esteja com esse sorriso com a curvatura ideal. Perfeito. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho então para vocês como é feita essa técnica, para que vocês possam então, para quem não faz ainda, né, começar a ter uma ideia e quem sabe um dia vir aqui fazer um curso com a gente para que possa acompanhar isso de perto. Nós temos aqui o exemplo de um sorriso com o SmileArch. Um sorriso desses a gente encontraria hoje em pacientes que não fizeram tratamento ortodôntico, na verdade. Porque se o paciente fez um tratamento ortodôntico tradicional, ele não teria essa curvatura de sorriso que fica tão bonita, tão agradável de ver acompanhando o lábio do paciente. Veja a curvatura como acompanha. E essa questão tem que ser muito bem pensada, avaliada e individualizada, porque a quantidade de curvatura que nós vamos deixar no sorriso do nosso paciente tem que ser compatível com a curvatura do lábio inferior desse paciente, correto? Mulheres têm curvaturas diferentes de homens, pessoas com mais idade têm curvaturas diferentes, então a gente tem que não padronizar e sim individualizar. E na verdade também nós devolvemos a jovialidade do sorriso, né? Com certeza, e é isso que o paciente procura. O apelo estético hoje é muito importante. Os pacientes nos procuram para serem mais bonitos do consultório. E é isso que a gente tem que dar para eles, ok? Perfeito. Aqui outros dois exemplos. Olha como fica natural o sorriso dos pacientes. É um sorriso gostoso de se ver. Parece que realmente aquele sorriso é daquele paciente. Algumas vezes nós vemos sorrisos lindos de pessoas e você olha e alguma coisa não está correta. Isso pode ser a falta do contorno do sorriso, pode ser tamanhos de dentes que não estão compatíveis, muitas vezes cores exageradas que a gente vê hoje em algumas situações. Então o paciente tem que ser naturalmente belo, ele tem um sorriso que seja agradável à nossa vista. Se bem que a estética, a beleza é uma coisa muito subjetiva, mas uma coisa que a gente não pode negar. O que é belo, todo mundo acha belo. Aí o que não é tão belo tem uma variação. Mas ninguém pode olhar um sorriso desse e falar não gostei do sorriso dessa pessoa. Entendeu? Então é isso que a gente tenta dar ao paciente. O máximo de naturalidade a esse paciente. Eu sempre digo para meus pacientes de estética que o ideal é que uma pessoa que esteja olhando para ele veja que teve alguma mudança significativa, mas não consiga identificar o que. Então é deixar o máximo de naturalidade, porém com uma estética elevada. Sim. E quando nós colávamos os brackets, os pacientes já nos exigiam também um sorriso reto, né? Até o próprio paciente já tinha essa ideia de que o sorriso reto seria melhor. E hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Exatamente. E aí vai da nossa orientação ao paciente também, porque já aconteceu um fato interessante no passado. Nós fizemos uma colagem SmileArch, vamos estar demonstrando daqui a pouco como funciona, e um outro profissional menos informado até comentou com o paciente que a colagem não estava da forma correta, porque deveria ser colada da forma reta. Então, mesmo para a gente mudar alguns paradigmas com os nossos pacientes, eles têm que ser, e tem que ser em qualquer situação, muito bem orientados sobre o que estamos fazendo na boca deles, para não ter nenhum tipo de problema. Existia aquela preocupação de colagem dos brackets no centro da coroa clínica, hoje não mais isso. Então aquele profissional mal orientado, que não está sabendo dessa colagem, né, da SmileArch, ele fala, essa colagem está errada, e na verdade não está, porque ela realmente foge dos padrões
das colagens antigas, né? É a modernidade chegando, né? E realmente a modernidade chegando a uma situação que já deveria ter sido feito sempre dessa forma. Hoje nós vemos que os sorrisos que nós temos conseguido terminar nos nossos tratamentos são os sorrisos que a gente gostaria de ter em todos os pacientes que nós já finalizamos e que hoje a gente vê o final do caso que a gente achava lindo e hoje não. Gostaria de retratar. A vontade que dá é de recolar os casos. Recolar e retratar todos os casos. E é interessante porque os centrais eles ficam um pouco mais evidentes, né? E se você observar bem num jovem, né, que nunca fez um tratamento ortodôntico, você vai notar que os dois centrais eles são um pouquinho mais salientes. Isso que dá o up, né, que dá aquele diferencial em termos de estética. Sim, os incisivos centrais são os dentes dominantes da boca. Então eles têm que estar em evidência, correto? Desde que compatíveis com os outros dentes. Vejam que natural o sorriso dessa pessoa. Se você pegar uma menina dessa, com um lábio desse, com um sorriso desse, tratar ortodonticamente da forma muito ortodoxa, muito tradicional, você vai ter uma retificação desse sorriso e o sorriso dela vai parecer artificial após. Se ela vir o sorriso dela antes do tratamento e após o tratamento, ela vai preferir muito mais antes do tratamento. E é isso que a gente não pode ter nunca num caso nosso, o paciente falar, não, eu gostava mais antes. Não é isso, seria terrível. Não é? E o interessante, hoje o brasileiro ele é muito exigente, né? Eu acho que nós somos talvez culturalmente os mais exigentes hoje em estética. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, não é tanto quanto o brasileiro. E a beleza do brasileiro também com essa miscigenação, né? A gente pode aproveitar isso, né? E o paciente chega no consultório hoje com o plano de tratamento pronto, na verdade, né? Ele já está vendo o SmileArc nas redes sociais, no Google, e ele já vem pedindo para você, olha, eu não quero aquele sorriso reto, eu quero aquele arredondadinho, porque é a forma que ficam os tratamentos feitos na estética. Então a gente tem que acompanhar isso. E o resultado é muito mais tranquilo. Aqui a gente veja aquele primeiro caso é um caso tratado com o SmileArc. Veja como acompanha a linha do sorriso, a linha do lábio, exatamente. Esse aqui é um caso muito bem tratado, porém tratado ortodonticamente da forma tradicional. Veja como é reto, como parece que falta alguma coisa aqui. Além de faltar alguma coisa, aparecem mais os dentes inferiores. Incisivos inferiores são características de envelhecimento. Então você pode estar envelhecendo o seu paciente por uma simples questão de ajuste na colagem, que a gente vai estar ensinando hoje a fazer e que não é tão complicado assim, correto? E nesse caso aqui, uma curvatura inversa, um sorriso inverso, tá certo? Que também dá um aspecto bastante envelhecido no paciente. Para vocês terem uma noção, acompanhe esse sorriso durante o tratamento. O que acontece? Vejam, inicial, aqui foi feito um Digital Smile Design, uma previsão do que iria acontecer com o paciente, um aparelho colado, um aparelho convencional mesmo colado, sendo corrigida essa curvatura, e vejam a finalização. É interessante que parece que tem até uma mordida aberta, né? Porque o sorriso é invertido, né? Ele vai contra a estética que o lábio deveria proporcionar. Que o lábio pede para ele, né? Ali um paciente assim com 30 anos com um sorriso desse pode aparentar um sorriso de 50, 60 anos. Então você trabalha a autoestima do paciente de uma forma imensa, tratando ele dessa forma. Perfeito. O resultado é muito interessante. E aqui 3 fotos mostrando como é o envelhecimento do sorriso. Uma pessoa jovem mostra muito mais dentes superiores que inferiores, muitas vezes nem mostra os inferiores. Uma pessoa de meia idade já mostra menos dentes superiores, e mesmo assim ainda mostra muito pouco dente inferior. E uma pessoa mais envelhecida vai mostrar muito mais dente inferior do que dente superior. Numa pessoa nessa situação, quando você faz um tratamento com o SmileArc, é claro que não pode ser muito exagerado, mas olha como você pode devolver um aspecto de rejuvenescimento para essa pessoa. É impressionante que pode ser feito com uma simples colagem diferenciada, não tão simples, mas vamos simplificar para todo mundo entender, poder fazer. A diferença que você pode dar para o paciente no mesmo tratamento ortodôntico, com o mesmo aparelho que você usa, com a mesma resina que você usa para colar, somente modificando alguns detalhes que são cruciais para a finalização estética. Surge uma dúvida interessante aqui, assim, com os preenchedores hoje, né, trabalhando os lábios, esse preenchimento, ele pode ajudar a questão dessa curvatura? Que influência teria nesse sentido? Isso é muito interessante, que o preenchimento labial veio para ficar, realmente são diferenças absurdas. Agora, qual é o apoio do lábio? São os incisivos, são os dentes superiores, não é? Sim. Então, se você tiver um problema dentário, o teu lábio não vai ter a mesma constituição que ele deveria ter. Então, pacientes que têm um problema
de lábio pequeno superior deveriam primeiro fazer a correção ortodôntica para dar um suporte realmente de tecido duro para esses lábios e aí sim fazer o aumento de lábio. A gente orienta... Fica uma dica, né? Exato. Até para os nossos pacientes e até para os próprios colegas também, assim, que muitas vezes vamos partir direto para o preenchimento de lábios. Às vezes o tratamento ortodôntico, como o Dr. Carlos está dizendo, vai dar suporte melhor para esse lábio. Aí o preenchimento vem complementar e dar a estética realmente... Pois é. A minha esposa, a doutora Graziella, é especialista em harmonização facial. E quando na clínica aparecem pacientes para fazer o aumento de lábio, realmente a gente faz um tratamento ortodôntico primeiro, dá o apoio de tecido duro a esse lábio e depois você vai fazer o complemento do lábio já com o apoio realizado. Que muitas vezes você faz um preenchimento de lábio e depois trata os dentes, pode dar uma diferença que não é exatamente o que precisava. Primeiro apoio, depois complemento. É assim que deveria ser. Perfeito. Ok? Essa aqui é a nossa colagem tradicional, é a forma que todo mundo cola, finaliza de uma forma bem reta, em qualquer artigo, em qualquer livro você vai encontrar esse tipo de colagem, é normal, não está nada errado, não é isso, porém o resultado final vão ser dentes anteriores de uma forma reta, não acompanhando a curvatura do lábio. A gente percebe que os caninos sobressaem um pouquinho, né, nessa situação. Sim, até para a guia canina, né? E em casos de pacientes jovens, o que a gente faria para individualizar na colagem tradicional seria colar o central também de uma forma que ele ficasse da mesma altura do canino. Mesmo assim, de uma forma reta, que não deixava um aspecto totalmente agradável no final do tratamento. Perfeito. Ok? O pessoal deve estar curioso para saber como é que é a colagem SmileArc. A gente vai contar já, não é tão complicado assim. Vamos lá. Aqui um caso de um tratamento, só para finalizar essa parte, de um caso de um tratamento convencional, extremamente bem realizado, porém faltando um pouquinho de complemento aqui ainda, um pouquinho de diferença na colagem dessa paciente daria uma diferença muito interessante no final do tratamento dela. Outra coisa também, né, Beto? A abertura lateral, né? A gente vê que tem um espaço negro, né? Então, a colagem do SmileArc também, ela preenche um pouco melhor esse espaço, né? O corredor bucal é interessante, ele vai fazer um acompanhamento melhor. E esse corredor bucal, uma coisa interessante que a gente tem feito, Rivaldo, até acompanhando o formato de rosto do paciente, é fazer o ajuste da expansão dos arcos dos pacientes. Hoje a gente já consegue fazer uma expansão dento-alveolar com bastante segurança, sem cirurgia e sem aparelhos complicados, em qualquer idade, até 60 anos, 65, 70 anos, não tem mais aquela prerrogativa, aquela proibição de realizar isso após a finalização do crescimento ósseo do paciente. Então a gente hoje consegue ajustar largura de sorriso acompanhando o formato do rosto do paciente, o perfil do paciente, e fazer a complementação dessa região que ficava aqui no vazio, sem esse acompanhamento do arco do sorriso, durante a colagem do paciente. Então são duas situações muito interessantes que a gente consegue fazer. Nós chamamos hoje de remodelação óssea, né? Exatamente. E vai ser um dos nossos assuntos aí para frente do nosso bate-papo. Vai ser realmente essa expansão com os nossos arcos de Mulligan. Lembrando que agora você vai poder acompanhar alguns vídeos que nós estaremos fazendo a respeito de alguns assuntos. E você também que tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda uma pergunta para a gente que a gente tenta responder da melhor forma possível para vocês aqui, tá bom? E uma coisa interessante, a gente vai fazer demonstrações e apresentar técnicas muitas vezes modificadas por nós, e não modificar para colocar nosso nome, não, modificadas somente para simplificar. Então são coisas que muitas vezes os dentistas não fazem porque acham muito complicado, e a gente nesses longos anos, principalmente de docência, a gente tem estudado e modificado para facilitar a vida dos alunos. E aí a gente coloca em clínica, já está totalmente testado e aprovado sem problema nenhum. Então a gente vai estar, na verdade, passando dicas muito interessantes, dicas muito palpáveis, plausíveis, tranquilas de fazer, sem nenhum segredo absurdo. O que a gente falar aqui vai ser exatamente, a gente vai estar demonstrando o que a gente faz sem esconder nada do jogo. Correto? Perfeito. E então vamos falar agora como é a técnica. Essa técnica do SmileArc foi preconizada pelo Dr. Thomas Pitts. A gente vai demonstrar aqui a técnica exata como ele disse e vamos dar uma simplificação nela para que todos consigam fazer. Tá certo? Dr. Thomas Pitts, ele dá algumas orientações para primárias antes da gente fazer a colagem do aparelho do nosso paciente. Primeiramente, ele diz que
muitos pacientes adultos, e hoje a nossa realidade de ortodontia no consultório é a grande maioria paciente adulto, acredito que para você também aqui na clínica. Sim. E pacientes adultos já têm muito desgastes diferenciados, principalmente nos dentes anteriores. Quando você vai fazer a colagem, a gente gosta de se basear pelas incisais para posicionar o bracket, e você pode ter alguns erros por conta disso. Então uma coisa que a gente faz, e até ele diz também, é para a gente pegar a radiografia panorâmica do paciente, colocar no braço da cadeira, no braço do refletor, para você ter uma visão da angulação das raízes no momento que você está colando. Tem uma dúvida em relação, por exemplo, a um canino. Você está colando, avalia no raio-x, a angulação está diferente do que você está vendo na boca. Ajusta para você minimizar o erro, correto? Nós fazemos ainda modelos com alginatos de alta qualidade, modelos muito bem feitos, para a gente avaliar formatos diferenciados de dentes, porque também é um caso de erro na colagem é esse, ok? Uma outra coisa que a gente faz são fotos intrabucais para avaliar também formatos e giros diferenciados desses dentes. E por último, sempre que possível, e isso vai ser o nosso próximo bate-papo, a questão de fazer a colagem indireta de brackets. Não sei quantas pessoas têm conhecimento a respeito disso, e seria até interessante avaliarem no Google a quantidade de formas de fazer essa colagem indireta. Nós simplificamos muito de uma forma que qualquer pessoa pode fazer, e é um sistema que diminui enormemente o tempo de clínica, o tempo de cadeira do paciente. Uma colagem superior que você levaria em torno de 1 hora, mais ou menos, clinicamente fazendo, você vai demorar em cadeira em torno de 15 minutos. É claro que você tem o tempo laboratorial para fazer, que você pode fazer na tranquilidade, quando o paciente tiver faltado, alguma coisa assim, você se organiza para isso. E a visão 3D de um modelo na mão, que é onde você inicia essa colagem indireta, você tem uma visão que você pode pegar o modelinho, colocar de lado, de costa, virar, você pode ter realmente uma visão 3D para a colagem que minimiza a possibilidade de erro. Outra questão que eu acho muito interessante também, que o nosso coordenador, o Dr. César Benedito Vieira, preconiza, é a questão da montagem do articulador, né? Então, também seria um complemento muito interessante na hora das colagens. Você teria panorâmica, né, para ter uma visão geral de todo o caso, os modelos individuais e as fotos, né? Mas eu acredito também que a colagem, levando em consideração o articulador semi-ajustável, ela te dá já uma visão bem diferenciada, que você consegue ter ideia já da oclusão como você quer deixar no final. Na verdade, o correto seria fazer uma montagem articulador no início do tratamento, uma montagem articulador no meio do tratamento, uma montagem do articulador antes de finalizar o tratamento, né? Esse seria o ideal. Precisa largar de ter preguiça, né? Essa é a questão, né? Então a gente tem que ter um arsenal, ter uma equipe que possa nos favorecer nesse sentido, para que você obtenha resultados mais satisfatórios no final, né? E as pessoas têm que começar a refinar o conhecimento, né, Rivaldo? Tem chegado muito no consultório, no seu também eu tenho certeza, são muitos retratamentos. Sim. Muitos pacientes têm desistido de tratamentos e querendo mudar por uma causa ou outra, não vamos entrar nesse meandro. Então a grande questão é se aprofundar em conhecimento e poder resolver os pepinos que estão aparecendo, e tem aparecido muito. Tá legal? E isso aqui é uma razão de algumas reclamações. Porque o paciente, na verdade, a grande maioria, vem para o consultório porque quer ficar mais bonito. Se não é um paciente que tem dor, a grande intenção dele é ficar mais bonito, tá certo? Então, muitas vezes, você termina o tratamento dele de uma forma tradicional, e aí o vizinho dele, que fez simplesmente uma correção estética, sem o tratamento ortodôntico, de repente ficou mais bonito que ele. E agora, como é que você explica? Não é? Então, vamos ajustar, vamos refinar isso para trazer essa benesse para o nosso paciente. Com certeza. Dr. Thomas Pitts também dizia que antes de começar qualquer tratamento ortodôntico, você deve fazer uma reavaliação da boca toda do paciente. Dente a dente tem que ser reavaliado, reanatomizado, se tiver errada a anatomia, antes de fazer a colagem. Você veja um exemplo muito simples. Se você tiver 2 incisivos centrais, por exemplo, um deles tem uma resina na vestibular e o outro não, e tiver diferente aquela textura, aquele formato, se você colar 2 brackets iguais nesses dentes, a finalização vai ser diferenciada. Então você deve fazer correção de desgastes incisais, principalmente canino e incisivos. Você deve fazer reconstruções de resinas da forma como devem ser. A gente vê muitas resinas hoje ditas digitais, né? Parece que coloca a resina, coloca o dedo, fica aquela coisa arredondada. E isso, inclusive, você vai tirando a função dos elementos dentários.
e tudo isso deve ser reavaliado, revisto e corrigido antes do tratamento ortodôntico. Isso está dentro do ideal, correto? Porque se você tiver formatos, se você tiver anatomias corretas, você vai conseguir colocar esses brackets na posição correta, ok? Perfeito. Vamos lá. O Dr. Pitts ainda preconiza que você faça colagem avaliando o ponto de contato dos elementos dentários. O que ele fala então? Faça uma marcação no longo eixo acompanhando os pontos de contato de cada elemento dentário, correto? Primeira coisa a ser feita na sua colagem. A partir daí, ele cola no lateral 0,25 milímetros acima do ponto de contato, ok? No central, meio milímetro, 0,5 acima do ponto de contato. No outro central, o mesmo tamanho desse. No outro lateral, o mesmo tamanho desse, correto? Incisivos inferiores, exatamente na altura do ponto de contato. Eu vou explicar a instrução pura do Dr. Pitts, depois a gente vai dar a parte facilitada, o que a gente faz em clínica hoje, correto? Perfeito. Caninos e premolares seriam colocados exatamente no ponto de contato, na mesma altura. Premolares inferiores, aqui vem uma observação muito interessante, Rivaldo. Principalmente em pacientes que têm curva de Spee muito profunda. Você vai terminar o seu tratamento e você vai ver que praticamente todos você vai ter que colocar elásticos de intercuspidação para fazer a extrusão dos premolares inferiores, porque ficou uma abertura bem nessa região aqui. Sim. E é justamente porque comum. essa correção da curva de Spee não foi feita do seu total. Então ele orienta a fazer a colagem, principalmente em caso de curva de Spee profunda, em classe 2 principalmente, que é a nossa maioria, colagem dos premolares inferiores e dos molares inferiores, meio milímetro abaixo da linha do ponto de contato. Ok? Essa é a orientação do Dr. Pitts. A finalização desse caso, segundo a orientação dele, seria essa então. Molares inferiores e premolares um pouco mais abaixo, meio abaixo, os anteriores daquela forma que a gente explicou, e o restante dos dentes na mesma altura do ponto de contato. Para evitar confusão, para evitar dificuldade, principalmente em dentes restaurados e dentes anteriores muito triangulares, quando o ponto de contato vem muito para a incisal, como nós fazemos hoje nossa colagem SmileArch simplificada. Nós fazemos colagem centro de coroa clínica, de segundos molares a primeiros pré-superiores, ok? Fazemos a medição da oclusal do primeiro pré até o slot. Pegamos esse valor, aumentamos para o canino em meio milímetro. Vamos dizer, por exemplo, que aqui você teve 4 milímetros. Colocamos a colagem aqui no canino em 4,5. Se o canino tiver a cúspide bem formada, se ele estiver extremamente desgastado e nós não formos fazer resina, a gente coloca até 1 milímetro para poder compensar isso e você ter depois uma guia canina tranquila. Depois de definir o tamanho do canino, a altura do canino, você vai colocar mais 0,25 no lateral e depois mais 0,25 do central em relação ao lateral. Exemplificando, se você tivesse 4 milímetros aqui, você colocaria 4,5 no canino, 4,75 no lateral, 5 no central, ok? Nos inferiores, de canino a canino, de lateral a lateral, colocamos o centro de coroa clínica, o canino meio milímetro abaixo, para ter um pouco mais de saliência, para você ter uma guia canina tranquila. Pré-molares e molares inferiores, meio milímetro abaixo do centro da coroa clínica. Exatamente, para estar corrigindo a curva de Spee. Exatamente. Então isso é uma simplificação muito tranquila, que você vai ter um resultado depois de finalização muito mais rápida e com a curvatura do sorriso dentro dela. Tem que exercitar isso, na verdade, né? E também nós temos aqui um caso completo. Tem os casos que têm perdas dentárias, tem todo um processo, né? Que precisa ser avaliado individualmente, né? E essa quantidade de altura que a gente colocou, 0,25 de um para outro, se tiver uma curvatura muito grande, você pode colocar meio milímetro de diferença, para ficar mais curvada. Se for um paciente de mais idade, que o lábio inferior seja reto, colhe um pouco menos, coloque mais retinho. A gente tem que dar ao paciente o sorriso que combine com ele. E quem estiver assistindo o vídeo, tiver qualquer dúvida, entre em contato que a gente refina ainda mais a técnica diretamente com a pessoa, sem problema nenhum. E nos siga nas redes sociais e também no nosso YouTube. Tá?
Tá? Até o próximo vídeo, a gente vai estar com mais novidade.